7 verbos da salvação. Nós sempre aprendemos isso aqui, ó. O que é verbo? Classe de palavra que expressa ação, atitude, estado ou mudança de estado. Uma situação ou a mudança dela. E também, espiritualmente falando, verbo é uma palavra. E a Bíblia diz que Jesus era o quê? O verbo. O verbo. Começo de tudo. Aliás, só existia a palavra. Está escrito lá. João capítulo 1 está escrito. No início era o verbo. Que se fez. Que através do verbo se fez existir tudo que existe. E diz também. Se não fosse ele, se não fosse o verbo, se fosse a palavra de Deus, nada do que existe existiria. O verbo se fez carne. Através de quem? A palavra se materializou. A palavra se materializou através de Jesus e habitou onde nós habitamos. Viveu como nós vivemos para nos salvar. E hoje nós vamos falar sobre um versículo da Bíblia que tem 7 verbos. E se praticados da maneira correta, garante a sua salvação. Olha o que está escrito, é Filipenses 3, versículo 12. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. O primeiro verbo aí é qual? Ser. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Mas prossigo para alcançar. Outro verbo. Qual verbo? Alcançar. Prossigo e depois alcançar. Aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado. Não julgo que o haja alcançado. Mas, uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, a caminhada de fé de um homem de Deus e uma mulher de Deus. O passo a passo da caminhada rumo à salvação, pessoal. Não é fácil ser de Deus, manter-se na presença de Deus. É uma tarefa árdua, mas necessária para quem quer chegar ao prêmio. Qual é o prêmio final? A nossa salvação. Porque Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então existem pessoas dentro das igrejas que elas perderam a salvação há muito tempo já e elas não se deram conta disso. E tem outras que estão há muito tempo dentro da igreja e nunca alcançaram a salvação. Então essas pessoas têm que entender que todo o tempo até aqui, sem a salvação, é em vão. Você pode conquistar o mundos e fundos, mas o seu alvo principal tem que ser a sua salvação. Porque meu amigo, minha amiga, um dia você vai morrer. E pode ser a qualquer momento. A sua hora vai chegar. E praticando isso aqui, ó, que nós vamos ver agora, os verbos da salvação. Olha que bacana e interessante. Primeiro verbo, ser. Muitos têm feito algo, julgando fazer para Deus, porém deixaram de ser para Ele. Sendo assim, tudo o que fazem é vão. Ou seja, não basta fazer. Primeiro, tem que ser. Fazer para Deus é uma coisa. Ser para Deus é outra coisa. E nós sabemos que muitas pessoas, elas têm prazer de ajudar.
Ela tem prazer de estender a mão. É com ela mesma quando alguém está precisando de ajuda. Ela não faz corpo mole, ela se dispõe. Ela faz. O problema é que ela não é. E se você não é para Deus, o que você faz para Deus se torna em vão. Fazer é importante, sim ou não? Mas ser é mais importante ainda. Ser é mais importante. Ser o quê, pastor? Ser fiel. Ser de fé. Ser forte. Ser espiritual. Ser decisivo. Ser indignado contra as investidas de Satanás. Ser de Deus. E aí o que você fizer, por menos que você fizer, vai ter um valor extraordinário para Deus. Por menos que você fizer, ainda que você faça pouquinho. Mas se você é uma joia rara, quanto à sua vida espiritual, então o que você fizer também vai ter um valor extraordinário. Não se preocupe tanto em fazer, se você primeiro não é. Se primeiro você não for. Seja verdadeiro. Seja sincero. Amém, gente? Seja humilde. Quantos que já não são mais? Ser humilde, ser sincero, reconhecer as suas fraquezas, as suas falhas. E aí o que você fizer, repito, vai ter um valor extraordinário para Deus. Aí o seu trabalho, as suas coisas, quando você abrir a sua boca para falar, você vai falar não o que você ouviu, você vai falar o que você é. Você fala com propriedade. Olha, eu fiz assim, aconteceu comigo. Eu venci, você vai vencer. Eu saí, você vai sair. Eu cheguei aqui, você também vai chegar. Quem está entendendo? Então fazer é importante, mas ser é muito mais importante. Porque fazer você faz à vista de todos. E ser, muitas vezes, você só o é aos olhos de Deus. E aí está a diferença. Porque pode todo mundo olhar e dizer, puxa, fulano, hein? Fulano. Olha que bacana, olha só. Que dedicação, que empenho, que amor pelas coisas de Deus. Mas como que Deus vê? Olhar pelo ângulo dos olhos de Deus. Porque fazer, a gente faz aos olhos de todos. Ser, muitas vezes, é só aos olhos de Deus. Que é o mais importante. Quem concorda? Que é o mais importante. Segundo verbo, prosseguir. Quando ele fala, não que eu já seja perfeito, mas prossigo. Todos que foram salvos e querem permanecer salvos, devem prosseguir. Jamais desistir de focar seu principal objetivo. Se o seu objetivo é a sua salvação, então, meu amigo, minha amiga, não divida mais as suas forças com nada. Com problemas, com situações, com nada. Porque a palavra dele diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Empenhe a sua força na sua comunhão com Deus, na sua conduta com Deus, na sua vida com Deus. Em ser para Deus. As outras coisas vão fluir, vai por mim. Eu estou falando para você, porque isso acontece desde o passado. Desde o passado, quando as pessoas não tinham tanto conhecimento como nós temos hoje. Não viam tantas mudanças de vida como nós vemos hoje. A pessoa que abre mão da sua vida, que abre mão do seu eu, que entrega o seu presente, o seu futuro, tudo nas mãos de Deus e começa a viver uma vida reta. Começa a viver uma vida limpa, começa a viver uma vida íntegra com Deus, ele não deixa lhe faltar nada. Porque senão, a palavra dele estaria sendo uma mentira. Porque ele disse, ensinou, buscar em primeiro lugar. Foi Jesus que falou. Se eu buscar em primeiro, mas tem que ser em primeiro. Mas eu busco, pastor, minha salvação, eu busco ter vida com Deus, mas você busca em primeiro lugar. Esta é a sua prioridade.
Você se preocupa com a sua salvação quando você está em casa, quando você está na rua, quando você vai se deitar, quando você sai para o seu trabalho, quando você está em meio a pessoas que você deveria dar bons exemplos. Porque ter algo em primeiro lugar é ter aquilo como o bem maior. E ele diz, se você buscar o reino dos céus em primeiro lugar, então todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele vai alinhar a sua vida econômica, ele vai abençoar a sua família, ele vai converter aqueles coração de pedra que muitas vezes, mesmo vendo a mudança na sua vida, não se rendem, não se dobram. Deixa que ele cuida disso. Apenas entregue eles nas mãos de Deus, ore por eles, mas não se preocupe com isso. Não viva preocupada com isso. E aí as outras coisas vão sendo acrescentadas. E prossiga. Prossiga, vá em frente. Não fique se amarrando com coisinhas aqui, coisinhas ali. Situações que aconteceram lá, ou coisas que não aconteceram e você gostaria que acontecesse. Ele diz, o segundo verbo que está aí, prosseguir. Você tem que prosseguir, você tem que continuar. Você não pode parar no tempo por causa das adversidades, porque elas sempre vão existir. Aí você vai ver parando sempre. Tem pessoas que elas não se firmam e elas alegam o seguinte, pastor, é porque veio muitos problemas, veio uma avalanche de uma vez só. Mas e quando que não é assim? Quem disse que é um mar de rosas, lutas, problemas, as tentações sempre vão surgir. Por isso que ele diz, prossiga, continue. Você sofreu uma decepção, você sofreu uma frustração, tem algo acontecendo ao seu redor que não está lhe fazendo bem, prossiga, continue. Prosseguir vem de perseverar, de continuar, de ir em frente. Não deu para fazer, não deu para resolver, não foi como eu esperava. Puxa, mas eu não posso parar por causa disso. E a minha salvação? E a minha fé? E a minha vida com Deus? Lutas vêm, lutas vão, problemas, desertos, tudo isso passa. Mas a nossa vida continua. Não fica prostrado por causa disso. Vai em frente. Levanta sua cabeça. Amanhã, depois, você vai entender o porquê que isso aconteceu. Se não dá para entender agora, depois, o Espírito Santo, pessoal, ele vai te mostrar o porquê de tudo isso. E uma coisa eu te garanto. Sem sombra de dúvida, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Então quem ama, coloque em primeiro lugar. Outro verbo, qual que é? Alcançar. Muitos começam e poucos terminam. Alcançar a salvação é uma tarefa árdua. Por isso uma grande parte não consegue alcançá-la. Às vezes está até no caminho, né? Está no caminho. Mas quando está chegando lá, acontece alguma coisa já por obra do diabo. Ele cria uma situação, arma uma cilada, porque se tem alguém que vive de olho, atento, quanto à nossa vida, às nossas atitudes, é o diabo, o inimigo da nossa alma. O inimigo da nossa alma. Quando está perto, a pessoa se entregar. Quando está perto, a pessoa se render. Quando está perto, o diabo trabalha muito com a emoção. Tome cuidado, mulher. Principalmente as mulheres. Com o sentimento. Com as palavras. Para magoar você. Para te entristecer. Para atingir o seu coração. Então ele trabalha muito com a emoção. E quando a pessoa está perto de se entregar, de se lançar, sabe, sem deixar reserva, de se jogar de cabeça mesmo, mergulhar, acontece alguma coisa para frear ela, para bloquear ela, para fazer ela parar. Aí o que acontece? Ela não alcança. Chega perto, faltou um pouquinho. E aí ela começa a se frustrar. Bom, já que eu fiz, aí um abismo traz o outro, já percebeu? Aí a pessoa já que fez isso, faz aquilo outro, e aí vira uma bola de neve, volta de novo lá para trás. Aí começa a se envolver tudo de novo com as coisas do mundo. Enquanto você não alcançar
Enquanto você não perceber, poxa, eu ainda não nasci de novo. Eu ainda não tenho um novo coração. Eu ainda não sou uma nova criatura. Ah, mas eu já me batizei, mas e daí? Eu me batizei, mas eu não nasci de novo. Eu ainda sou uma velha criatura. Eu ainda tenho os maus costumes. Eu ainda trago coisas lá de fora. Eu preciso mudar para eu alcançar a salvação. Eu preciso ser diferente. Então, enquanto isso não acontecer, ainda que o processo esteja sendo lento, demorado, mas você precisa entender, eu tenho que alcançar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ser diferente. Eu preciso nascer de novo. Puxa, de novo isso aqui me vencendo. De novo eu sendo vencido por isso. Espera aí, quando que eu vou sair dessa situação? Eu tenho que alcançar o novo nascimento. Eu tenho que alcançar a mudança do meu coração. E se preocupar com isso. Não se dar por vencido. Não aceitar o pensamento que o diabo põe. Ah, é mais forte do que eu não consigo. Já tentei 1, 2, 10 vezes mudar e não deu. Enquanto você não alcançou, você não pode parar. Você não pode desistir, você não pode retroceder. Vamos lá. Próximo verbo, quando ele fala não julgo que já tenha alcançado. Nenhum de nós pode julgar já tê-la alcançado. Muitos perderam a visão da salvação devido às suas conquistas pessoais. Outros que julgaram haver alcançado, relaxaram como as virgens nécias. Pessoal, bênçãos, conquistas, não tem nada a ver com a salvação, gente. Você ser abençoado na área econômica, você ser uma pessoa que ganha almas, que traz pessoas para a igreja, você ser uma pessoa conhecedora da Bíblia, sabe, isso não quer dizer que você está salvo. Isso não tem nada a ver com a sua salvação. A sua salvação só tem a ver com a sua vida pessoal, seu relacionamento pessoal com quem? Com Deus. Mas eu venho todo dia na igreja, eu leio a Bíblia todo dia, mas eu oro todo dia. Mas isso não garante que você está salvo. Porque se você começar a pensar, eu já sei de novo, né? Eu já sei, eu já fui, eu já fiz. Você vai relaxar, você vai se acomodar e você vai começar a ser um religioso dentro da igreja. Uma pessoa que ouve, que ora, que louva, uma pessoa que gosta da igreja, gosta do trabalho da igreja, gosta de ouvir a palavra de Deus, gosta de colocar um hino, um louvor para ouvir, mas não está salva. Porque não tem intimidade com Deus. Você precisa ter vida com Deus, intimidade com Deus. Não se julgar já uma pessoa salva. Aliás, no dia que o homem pensa estar bem, começa a sua ruína. Todo dia você tem que acordar pela manhã dizendo assim, eu preciso mais, eu quero mais, eu vou buscar mais, eu vou fazer mais. O que eu ouvi, o que eu aprendi ontem, serviu para ontem. É o pão nosso de cada dia. Todo dia a gente tem que buscar. Diga graças a Deus. Você consegue entender até aqui? Sim ou não, pessoal? Não se julgue uma pessoa conhecedora de tudo, sabedora de tudo. É melhor você pensar que todo dia você tem que aprender mais. Que todo dia você tem que buscar mais. Somos dependentes eternos da presença de Deus. Eternos. Todo dia eu aprendo. Eu sei tão pouco das coisas de Deus. Conheço tão pouco das coisas de Deus. Deus tem coisas tão grandiosas para nos revelar, pessoal. O que nós ouvimos e vimos até hoje não é nada diante do que Deus vai fazer na nossa vida. Agora, se eu julgar que já sei, estou certo, como é que Ele vai me dar mais? Vamos em frente. Outro verbo. Aí vem o verbo o quê? Fazer. Quem é de Deus tem prazer em servi-lo. Sabe que ganhar almas é de suma importância. Outros fazem, mas não são. Já há uns que são sem nada
fazer. Ou seja, é importante fazer, mas é mais importante ser. Só que de que adianta ser e não fazer nada? Tá vendo só? Que adianta eu ser de Deus, eu ser espiritual, eu ser conhecedor, se eu não faço nada para Deus? Cadê a consideração? Porque quantos que são e não fazem? Já receberam. Sabe por quê? Olha só, pessoal. Olha aqui, pastor. Ó. Sabe por quê que muitos, na vida deles, não acontece mais nada novo dentro da igreja? Não acontece mais. Aconteceu no início, ela chegou, foi curada, foi liberta, aquela angústia, aquele vazio, aquela coisa ruim, aquele peso saiu, aquela amargura saiu, aquela vontade de morrer acabou. Agora ela tem paz, ela dorme bem, puxa, ela anda feliz. Mas não acontece mais nada na vida dela. Mas sabe por que não acontece mais nada? Porque agora Deus está esperando você dar, para você também o quê? Receber. É como se chegasse na cota, sabe? Como se chegasse é como se enchesse aquele recipiente chamado vida, e agora você precisa começar a dar. E quando você dá, e quando você dá mais, e quando dá mais, e quanto mais vai dando, mais vai receber. Aí vai tendo experiências com Deus. Aí começam a acontecer coisas grandiosas, porque Deus, pessoal, se vê na obrigação de começar a te honrar, te abençoar, porque você está falando dele. Você está levando a palavra dele, você está evangelizando. Então Deus se vê na obrigação de abençoar você, de prosperar você, de converter a sua família, para que a sua vida sirva de testemunho. Porque se alguém olhar, vai dizer, realmente, o que você está dizendo é real, porque eu vejo na sua vida. Amém, pessoal? Um grande número de pessoas que afirmam serem cristãs têm perdido a salvação pelo fato de não servirem a Deus. Tem pessoas que elas perderam a salvação, não é porque pecaram, é porque elas não estão fazendo absolutamente nada para Deus. São os egoístas. Quem é egoísta? É aquele que só pensa em si. Olha o que diz em Tiago. Tiago 4,17. Portanto, olha lá, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está o quê? Pecando. Não está falando de adultério, de prostituição, de roubo, de mentira. Está falando só de não fazer o quê? De não fazer o bem. Se eu sei e posso fazer o bem e eu não faço, eu já estou o quê? Pecando. De vergonha de falar, fiquei com medo, como é que a pessoa ia aceitar? Não importa. Você fala, você faz, e a obra o Espírito Santo faz depois, diga amém. Aí diz ainda, ó, outro verbo, esquecer. O que fizemos ontem, ficou no passado. Muitos vivem do que fizeram e têm deixado o comodismo se instalar em sua vida espiritual. Outros olham para trás, trazendo coisas ruins do passado. Culpam sempre terceiros pelo seu estado atual. Ou então ainda culpa o tempo, o trabalho, sabe, a correria. O dia a dia, só não posso, pastor, porque correndo. Corre. Chega lá na frente, não deu nada. Adiantou o quê? Correu. Gastou a vida que Deus te deu. Jogou ela fora. Ela vai terminar e Deus vai dizer, vem cá, o que você fez com a vida que eu te dei? Correu tanto. E ele que queria fazer tudo por você. Só que como é que ele vai fazer se você que quer fazer sozinho? Você quer fazer sozinho? Seu tempo, a sua hora, suas obrigações, seus compromissos, suas coisas, sua vida. Deixa ele participar. Deixa ele entrar e falar, deixa eu fazer junto com você. Tem coisa que você não vai conseguir, eu resolvo.
me sirva. Jesus disse assim, ó, se alguém me servir, o Pai honrará. Repita, se alguém me servir, o Pai honrará. Jesus falou, Jesus, eu quero te servir para Deus me honrar. O dia que eu fiz isso, falei, tá bom, vou te servir. Larguei tudo, deixei tudo lá. Tudo. Quando a gente, sabe, larga tudo, deixa tudo de lado, a nossa vida, a nossa vontade, Deus dá tudo pra gente. Deus dá tudo. Deixa o seu eu, o seu ego, suas preocupações, para servir a Deus. Ele dá tudo para você. Ele dá tudo para você. E o último, avançar. A fé que temos nos arremete para frente, nunca para trás. E consequentemente para cima. Temos que avançar sobre nossos problemas, lutas, injustiças. Se o seu alvo é a salvação, então avance. Eu não estou falando para você pegar a sua vida e falar assim, agora então trabalho mais, não vou mais pagar minhas contas, não vou mais. Aí, meu amigo. Claro, você tem que ser aguerrido no seu trabalho, nas suas coisas. Sempre avançar. Sempre em frente. Mas com um objetivo. A minha salvação. A minha salvação. Eu vou avançar, mas vou avançar com os pés no chão. Se alguma coisa que eu vejo está me atrapalhando de eu ir na igreja, presta atenção, ó, está te atrapalhando de você vir na igreja, de você vir às reuniões, isso não é de Deus, não é bênção. Não é bênção. Se alguma coisa atrapalha você de vir à igreja, de buscar a Deus, não é bênção. Pode ser uma grande oportunidade naquele momento. Mas se atrapalha você na sua vida com Deus, claro que você não tem que estar todo dia aqui, me entenda. Mas você não pode deixar a sua fé esfriar. Avance quanto às suas coisas, seus compromissos e as coisas de Deus. Quem entendeu, pessoal?